Fala galera, quem está falando é Rafael Silva, eu sou escritor do livro Dorre e hoje vamos continuar falando sobre a história dos Hebreus. Vamos lá, parte 2, vamos falar sobre José, vamos falar sobre Moisés e vamos falar sobre os juízes. Vamos lá, vamos pro vídeo. Muito bem, gente, então vamos lá, parte 2 sobre os Hebreus, vamos continuar nossa história sobre esse povo. Na primeira parte a gente parou no finalzinho do Gênesis. Quando você seguir a Bíblia, termina o livro do Gênesis, terminou onde a gente parou, quando José e o pessoal, os hebreus, estavam indo da terra prometida, estavam indo para a terra do Egito, um momento diferente na história deles. A Bíblia vai entrar agora no próximo livro, no Êxodo, na história do Êxodo. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, um pouquinho mais, tá ok? Mas uma coisa importante da gente notar é o seguinte: como todo esse pessoal sobre quem a gente falou até então, Abraão, Isaac, Jacó, próprio José, Moisés, que virá depois também, todo esse pessoal, é importante a gente notar que não há paralelos históricos, não tem nenhuma prova histórica de outros povos da existência desse povo, não existe. Não existe. São figuras lendárias, são figuras que a história não encontra paralelos. É importante notar isso aí. A gente tem que acreditar no que a Bíblia tem a dizer sobre esses caras, porque eles não aparecem em outros registros. O primeiro camarada que vai aparecer na história dos hebreus em registro histórico vai ser Davi, o rei Davi, tá certo? Já na monarquia dos israelitas. Então é importante a gente notar isso aí. Quando a gente falar de datas, quando a gente falar de relatos sobre esse povo, é importante a gente ter sempre em mente, tá? Tudo são aproximações, são conjecturas que nós fazemos para encaixar o relato bíblico no que a gente tem de fontes conhecidas. Os egípcios, por exemplo, escreveram muita coisa, legaram muita coisa para a gente, só que quase que não aparece, é irrisório o que tem sobre os israelitas e muita coisa forçada, a gente vê os israelitas ali forçadamente. Então, é importante a gente notar. A história dos hebreus, nesse momento até Davi, é basicamente só Bíblia, tá ok? Nessa parte de José e de Moisés, nós vamos falar nesse vídeo sobre José, Moisés e sobre os juízes, uma parte importantíssima da história dos hebreus, a estada deles no Egito, a saída deles do Egito e um pouco do tempo deles ali na terra prometida de Canaã. Agora, falando sobre isso, é importante a gente notar o seguinte: o que a gente tem de fonte, de base, a gente vai ter que olhar para entender um pouquinho melhor a história do José e de Moisés, principalmente fazendo um paralelo com como estava o Egito antigo, tá bom? Porque sobre o Egito a gente tem mais fontes, a gente tem mais com o que trabalhar, exceto não apenas contando-se com a Bíblia, tá ok? Temos muitos escribas, historiadores egípcios que legaram muita coisa pra gente, tá ok? Então, pra gente falar da história de José, pra gente continuar, você que veio do vídeo 1 já sabe aonde que a gente parou, ok? Com o filho de Jacó, com José, que foi parar no Egito, foi vendido como escravo. Se você está chegando aqui e não viu o vídeo 1, aconselho que veja, para que você siga na história aqui junto com a gente, tá ok? Mas vamos falar da história de José. Se você já conhece a história dos patriarcas que vieram antes também, pode continuar daqui que você já sabe o que aconteceu até José. Mas fica a dica para ir assistir o vídeo, tá ok? Para a gente continuar o relato da história dos hebreus quando eles estiveram no Egito, primeiro de tudo, vamos fazer um paralelo e vamos falar como estava o Egito nessa época, tá ok? Recomendo novamente, já recomendei na parte 1, recomendo de novo. Se você quiser entender mais sobre o Egito, assiste o nosso vídeo sobre os egípcios. Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno paralelozinho porque é importantíssimo. Então, nessa parte, quando a gente vai ter José até Moisés, o período de estada dos hebreus no Egito, de José até Moisés, que são alguns séculos aí, não é do dia para a noite não. Passou-se bastante tempo de José até chegar-se a Moisés. Durante toda essa estadia aí, nós temos muitas coisas acontecendo no Egito. Vamos por partes. Cerca de 1650, tá? José vai aparecer no Egito, vamos lá, se for para colocar data, os historiadores vão divergir, mas vamos colocar uma data base aqui, cerca de 1580, tá ok, antes de Cristo, José vai aparecer no Egito, vai ser vendido como escravo no Egito. Vou colocar a data base, aproximada, tá? Nessa época, 1650,
uns camaradas, uma tribo de semitas chamados os Ixos. Você se lembra desse nome? Está lembrado deles? Você viu sobre eles ali no nosso primeiro vídeo, né? Lembra o que eu falei sobre eles? Eles eram semitas também e conheceram os hebreus lá na Palestina, lá em Canaã, na Terra Prometida. Quando os hebreus estavam ali ainda, encontraram os Ixos, ok? Tinham a língua parecida, tinham uma cultura muito parecida, pois vinham da mesma linhagem. Se conheceram, ficaram amigos ali. Esse mesmo povo, esses Ixos, em 1650, eles vêm do leste, justamente daquela região ali da Palestina, e invadem o Egito, tomam conta do Egito, tá certo? Uma coisa que foi essencial foi que, além do armamento pesado, de um armamento muito mais pesado, eles vieram de cavalos. O Egito não conhecia o cavalo até então, não conhecia esse animal. E eles vinham com cavalos puxando carro de guerra. E o Egito não conhecia isso. Então, realmente, o Egito ficou assustadíssimo. Os faraós foram detonados, não seguraram a invasão dos Ixos. Os Ixos tomaram conta. Fundaram a 15ª dinastia do Egito. A 12ª dinastia do Egito, que era realmente do Egito, caiu. Tivemos a 13ª dinastia do Egito subindo e não seguraram a invasão externa do Oriente. Então os Ixos fundaram a 15ª dinastia. Por quê? Ainda teve a 13ª e a 14ª do próprio Egito. É importante notar que quando a gente pensa em faraó do Egito e tal, essa época dos Ixos, a partir de 1650 até 1550, esse período de domínio dos Ixos, nós temos o Egito separado, concentrado ao redor de Tebas. Nós temos outro faraó. E ali na parte chamada do Baixo Egito, que é já na desembocadura do Nilo ali, né, na verdade seria o norte do Egito, nós temos um faraó que é o faraó dos Ixos. Um dos Ixos ali se coloca como faraó e tem a sua dinastia, seus filhos vão tomando o trono. Mas o Egito está dividido em dois, tá? Até 1550. Eu vou ler para vocês o que um historiador egípcio escreveu sobre essa época, tá ok? Nós temos o relato do historiador. De novo, ele não fala sobre os hebreus, tá? O Egito está falando sobre a invasão dos Ixos, desse povo semita que chegou e detonou o norte do Egito, tomando conta ali. Acompanha comigo, tá? Foi Manetho. Olha o que o Manetho falou sobre essa época. Tivemos um rei chamado Totimaios. Não sei como sucedeu que no seu tempo estivesse Deus contra nós. Então vieram do Oriente uns homens de raça ignóbil e de forma tal que tiveram a ousadia de invadir o nosso país e facilmente o submeteram pela força, sem uma batalha sequer. E logo que tiveram em seu poder os nossos principais, queimaram as nossas cidades, derrubaram os templos dos deuses e maltrataram os habitantes. Mataram alguns e levaram em cativeiros os outros, com suas mulheres e seus filhos. Levantaram então um rei entre esses, cujo nome era Salates. Viveu este na cidade de Mênfis e estabeleceu guarnições nos lugares que escolheu. Fortificou a fronteira da terra do Oriente, pois muito temia o poder dos assírios e pensava que eles haveriam de invadir um dia o reino. Encontrou no Nomo Saíta, a leste do canal de Bubastes, uma cidade que conheceu que era boa, chamada Avares. Em razão de alguma lenda dos deuses, construiu em torno dela fortíssimas muralhas e guarneceu-a com um exército de 240 mil homens, completamente armados. Nela, Salates se abrigava no calor do verão, a fim de recolher o tributo, pagar suas tropas e fazer marchar os soldados para que o temessem os estrangeiros. E depois de ter reinado 19 anos, reinou após ele um outro chamado Binom, durante 44 anos. Depois desse reinou outro chamado Apacnes, 36 anos. Depois desse Apófis, que reinou 61 anos. E depois Ianias, 50 anos e um mês. Estes foram os primeiros reis entre eles, e durante todo o tempo de seu poder fizeram guerra contra os egípcios, desejosos de destruí-los completamente. Chamaram a esse povo Ixos, o que significa reis pastores, pois Ix significa, na língua sagrada, rei, e Sos, na língua vulgar, quer dizer pastor. Gente, está aqui o relato de um historiador egípcio na verdade ele viveu 14 séculos depois que aquilo tinha acontecido, mas ele tinha fontes muito fortes, então acredita-se que seja um relato verdadeiro, seja um relato pelo menos verossímil, tá ok? Chegou esse povo do Oriente, dominou o norte do Egito e, como você pode ver pelas próprias palavras desse nosso amigo aqui,
houve guerra do começo ao fim, de 1650 até 1550 a.C., os hicsos batalharam com o sul do Egito, tá ok? Foi nessa época que José chegou, lembra lá na Bíblia? Você que conhece a Bíblia está lembrado, que havia, então veio um rei que não conhecia de José, foi porque os hicsos eram amigos de José. Quando saíram os hicsos, veio uma nova dinastia, iniciou-se um novo império, não sabia nada de José. Mas vamos continuar aqui, já já a gente entra na história de José. 1550, Amoses, que inicia a 18ª dinastia do Egito, ele detona essa capital de Avares, ali no norte do Egito, onde estavam instalados os hicsos, expulsa os hicsos, tá certo? Inicia a 18ª dinastia, inicia o chamado Novo Império, pelo Novo Império. Esse domínio dos hicsos foi chamado segundo período intermediário do Egito, quando o Egito estava uma bagunça. Depois do Novo Império nós temos o auge, o apogeu do Egito. Se você quer conhecer um pouquinho dos faraós, assiste lá o nosso vídeo sobre os egípcios. E nesse Novo Império nós tivemos realmente coisas importantíssimas que aconteceram, faraós muito poderosos, inclusive o apogeu com Ramsés II, que vai estar na próxima dinastia depois dessa do Amós. Faraó Amós. Foi uma época brilhante para o Egito, uma época maravilhosa para o Egito, não foi uma época tão boa para os hebreus, ok? Mas vamos continuar esse pano de fundo dos egípcios, depois a gente volta para os hebreus, que aí eu já vou falar da história do José e depois a de Moisés, mas vamos continuar na história dos egípcios aqui, o que aconteceu. Então os hicsos, recapitulando, 1650 a 1550. 1550, Amós detona os hicsos, voltam para a casa deles lá na Palestina e funda o Novo Império. Começa a 18ª dinastia, começa o período do Novo Império. O Novo Império vai voltar porque ainda acontecia, mas vai tornar mais forte o culto ao touro Apis, que era o touro sagrado. O Egito, ele tinha um culto desde tempos imemoriais a um touro que era um touro sagrado. Sempre que ele morria, porque não era imortal, eles escolhiam um novo touro para tomar o lugar daquele, que seria basicamente o mesmo. Como? Olhando para os traços dos touros que havia na região e vendo coisas tipo, geralmente os touros eram pretos, e esses que eles escolhiam como a reencarnação do touro Apis, o touro sagrado, que seria um intermédio do Deus, o divino e a terra ali, inclusive trazendo as qualidades, as características de fertilidade, as características de força do Deus do faraó, representando o faraó. Esse touro sagrado, ele era escolhido por algumas marcas. Deveria ser um boi, quando eles olhavam, um boi que tivesse um triângulo, eles geralmente eram pretos, que tivesse um triângulo branco na testa, que tivesse uma marca de um escaravelho, aquele bichinho, debaixo da língua, que tivesse um crescente, forma de lua, no lombo direito, do lado direito. Então, quer dizer, tinha alguns sinais que aquele touro sagrado apresentava e logo se encontrava que era a reencarnação do touro Apis. Mas enfim, isso era a crença deles. Voltaram com essa crença, a crença recrudesceu, tá ok? E você vai ver isso se espelhando lá no bezerro de ouro, que você que conhece a Bíblia sabe da história que aconteceu. Outra coisa, trouxeram de volta o culto a Amon. Amon era um deus não tão importante durante essa época, porque deuses estrangeiros tomaram conta ali do Egito. Volta-se a adorar fortemente o deus Amon. Tão fortemente que, apesar de ser um reino politeísta, uma crença politeísta, Amon tem quase um espaço dentro do panteão egípcio de um deus único. Ele é muito mais adorado do que os outros deuses que ali se veneravam. Isso vai acontecer, esse culto a Amon, durante todo o Império Novo do Egito. Agora, há de se notar que em 1372 a.C., tá ok? Ainda no Novo Império, nós temos Amenófis IV trocando seu nome. Amenófis significava Amon satisfeito. Ele trocou o próprio nome dele por Akhenaton. Akhenaton significava o espírito atuante de Atom. O que esse cara fez? Ele trocou o culto a Amon pelo culto a um tal de Atom. Era uma nova divindade que ele havia instituído e era para ser um Deus único, um Deus universal. Monoteísmo em pleno Egito, gente.
Por que é tão importante a gente notar isso? Isso não durou muito tempo, durou 17 anos do reinado dele e o que o seguiu já descartou aquilo. Esse Atom ele representava como um disco solar, um disco irradiante, que todo mundo deveria representar da mesma forma e era para ser um Deus único, não existiam mais outros deuses. Por que é tão importante a gente notar isso? Porque alguns historiadores vão colocar Moisés, que vai vir um pouquinho depois, junto ao reinado dele. Vão dizer que o rei que se trata como meio-irmão, irmão de consideração de Moisés, era esse Akenaton. E por isso que Moisés trouxe o monoteísmo, que antes seria, a história dos hebreus seria uma monolatria, não seria um monoteísmo. Tá? Você lembra que é uma monolatria? Eu expliquei no outro vídeo. Então, quer dizer, tem gente que fala, tá ok? Alguma influência pode ter tido no pensamento do Egito Antigo, no pensamento do Novo Império, como eu falei, o próprio culto a Amon era quase um culto monoteísta, e é bem possível que essas ideologias, essa ideia de um Deus único tenha influenciado os hebreus, sim, tenha influenciado Moisés, o pensamento de Moisés, com certeza, tá ok? Mas eu particularmente não acredito que o faraó do êxodo, da fuga dos hebreus do Egito, não acredito que tenha sido o Akenaton, tá ok? Mas tem gente que faz, então por isso que é importante fazer essa pausa. Ali por 1300, cerca de 1300, um pouquinho depois, né, 1200 e alguma coisa, você tem, como eu falei, difícil precisar datas nessa época, você tem Ramsés II, que é o apogeu do Império. Ramsés II sofre a pressão forte dos hititas vindo ali da Ásia, uma pressão forte, e realmente ele começa a exigir que os povos que estão sob o domínio do Egito ajudem mais, deem mais recursos e tudo mais. Isso é importante para a gente, quando a gente voltar para a história dos hebreus, quando falar de Moisés, a gente tem isso em mente, ok? A pressão que o Ramsés II fez, supostamente fez, porque também não sabemos se é exatamente isso, mas uma visão que eu partilho, que eu acredito, deve ter acontecido isso realmente dessa forma, tá ok? E uma outra observação aqui, que também vamos voltar depois nela, um dos filhos desse Ramsés II era chamado Merneptah, o 13º filho desse Ramsés II. Ele começou a reinar com 60 anos, esse cara aí. Depois nós vamos voltar a falar sobre ele, vou trazer ele à tona de novo, você vai entender porque a gente fez essa pausa, tá bom? Lembrem desses nomes, Ramsés II, o apogeu do Egito Antigo, inclusive, e o filho dele, Merneptah. Podemos agora parar aí, fizemos então, percebe, viemos lá de 1650 a.C., quando começa o segundo período intermediário, invasão dos Hicsos, até cerca de 1300, 1200, com Ramsés II, o apogeu do Egito Antigo, e uma cobrança sobre os povos em seu domínio. Agora vamos voltar, já temos o pano de fundo estabelecido, vamos voltar. Vamos começar a nossa história agora, continuar nossa história sobre os hebreus, continuando da onde nós paramos. Saíram lá da terra de Canaã, foram se instalar no Egito. Vamos falar agora sobre o cara que liderou tudo isso aí. Vamos falar sobre José. Então, como eu disse, não há nada na história, exceto a Bíblia, que diga que José existiu, tá ok? Temos que falar isso aí para que a gente possa entender direitinho. Vamos falar então sobre o relato bíblico. Já falamos sobre o que acontecia no Egito àquela época. Vamos falar sobre o relato bíblico agora. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele estava numa terra onde reinavam os Hicsos. Isso você sabe da nossa história que temos contado aqui. E ali no Egito, ele como escravo tinha a capacidade, o poder, o dom de Deus de revelar sonhos, de interpretar sonhos e conseguir entender o que os sonhos queriam dizer realmente. Ele interpretou sonhos de diversas pessoas e ascendeu, inclusive do próprio faraó, e ascendeu, subiu degraus até chegar ao cargo de vizir, o segundo maior homem do Egito, abaixo do faraó apenas o vizir. E esse foi o posto ao qual José ascendeu. Então ele mandava no Egito, ok? Abaixo do faraó, tudo era ele que mandava. Só o faraó podia dizer a ele o que fazer. O restante ele mandava no reino. Tá certo? Os hebreus ali na terra de Canaã
sofreram diversas privações, houve secas fortes ali e eles foram pedir asilo no Egito. Foram pedir ajuda do Egito, pedir comida, pedir água, foram buscar asilo no Egito. Quando chegaram lá, falaram com o vizir, descobriram que era José, ficaram super alegres. José trouxe os hebreus, mandou que viessem para o Egito. José tinha o poder para fazer isso. Instalou os hebreus na terra de Goshen, chamada terra de Gesem, nossa tradução, terra de Gesem. Temos ali, na parte oriental do delta do Nilo, nós temos uma região bastante fértil, apta para plantações e para pastoreio. Então, foi ali que os hebreus foram colocados, tá bom? Porque José podia, José tinha capacidade, tinha poder para fazer isso, instalou os hebreus ali. Os hebreus passaram a viver ali pagando impostos ao Egito. Eles não eram escravos, eles pagavam impostos para poder viver ali. Muito bem. Passou-se o tempo, eles continuaram vivendo ali, viveram ali até cerca de 1300. Foi muito tempo que eles viveram. Você acredita que José estava no Egito há cerca de 1580? Então, de 1580 até cerca de 1300, você tem bastante tempo que os hebreus viveram na terra do Egito, tá certo? E não eram escravos, só foram ser escravos lá no final. A situação foi constantemente piorando, e aí a gente volta para a história do pano de fundo egípcio. Quando os reis egípcios foram expulsos, dominou-se ali uma dinastia faraós do próprio Egito, a situação dos hebreus foi piorando. Eles pagavam impostos, mas foi cada vez ficando mais pesada, até que realmente a situação ficou insustentável. Vamos ler na Bíblia, tá ok? Eu vou ler na Bíblia aqui junto com você, como que a Bíblia enxerga esse período, desde José até, passando pela expulsão dos Hicsos, até um faraó que realmente pressionou o negócio e a vida dos hebreus ficou insustentável. Isso aí está ali no livro de Êxodo, como eu falei agora, nosso segundo livro da Bíblia, no primeiro capítulo do Êxodo, logo no começo do Êxodo, a partir do versículo 6. Vamos ler juntos? Olha lá, acompanha comigo. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. A situação fica insustentável, tá ok? Só que, como eu falo para vocês, você tem um lapso muito grande de tempo aqui. Isso está relatando um espaço muito grande de tempo. Nesses pequenos versos tem um espaço muito grande de tempo acontecendo. Já nesse final de história, acredita-se que Ramsés II, até pelo seu grande poderio, por ser realmente o ápice do Egito Antigo, acredita que tenha sido o faraó realmente que transformou os hebreus em escravos e deixou a vida deles bem complicada. E mandou matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. E aí nós olhamos para a Bíblia novamente. De novo, nada se tem na história que comprove isso. Estou falando só de Bíblia, tá ok? Que Ramsés II reinou. Lembra? Até no vídeo dos egípcios eu coloquei a múmia dele. Dá para ver a cara dele até hoje, né? Por conta da mumificação. Mas a parte de José, de Moisés, vamos falar agora, tudo isso aí é coisa que está só na Bíblia. Até Davi, só a Bíblia. Então vamos lá. O fardo piorou, ficou difícil, ficou complicado. Era importante que houvesse ali um libertador. Libertar os hebreus da escravidão a que agora estavam sujeitos, inclusive morte dos meninos. Quem que era esse libertador? Vamos falar dele, o nome dele era Moisés. Vamos lá. Moisés então aparece como libertador dos hebreus, porque eles precisavam de um libertador. Vamos falar de Moisés, primeiro introduzindo o seguinte: Moisés foi o principal profeta do judaísmo. Como nós temos Jesus Cristo para os cristãos, como nós temos Maomé para os muçulmanos, nós temos Moisés para os hebreus, para os judeus, virá a ser os judeus, porque realmente é o principal profeta dos judeus. Ele é importantíssimo para a crença no judaísmo. E há muitas coisas acerca de Moisés que é interessante aos historiadores. Por quê?
como é um ponto crucial, é um ponto de formação da sedentarização realmente do povo hebreu, realmente há muitas coisas que os historiadores procuram criar paralelos. Por exemplo, como eu falei, lá na história de Akenaton, procuram encaixar ele com Akenaton, para poder dizer que o monoteísmo veio disso. E diversas outras coisas. Então, Moisés é um cara que os historiadores sempre procuram fazer paralelos com outras coisas. Então, Moisés é realmente um personagem importantíssimo e muita coisa está ligada ao nome dele. Foi ele que recebeu as leis dos hebreus no Monte Sinai, não é? Foi ele que apontou o caminho que Deus conduziu de volta à Terra Prometida. Então, muita coisa está ligada a ele na história dos hebreus. Foi um grande condutor desse povo, grande chefe desse povo. Por não termos paralelo histórico, vamos falar de Bíblia. O que a Bíblia relata sobre esse camarada é que ele foi colocado em uma cesta e lançado ao Nilo para que não tivesse que ser morto, porque todos os meninos naquela época eram mortos segundo o decreto do faraó. Ele foi acolhido por uma princesa, filha do faraó, acolheu em seus braços e criou-o na corte. Ele tinha muita influência dentro da corte do faraó. Tempo passa e ele vê que os hebreus estão sendo tratados como escravos, estão sendo tratados como miseráveis, e ele se identifica com aquele povo porque o sangue dele é de hebreu, e ele vai pedir ao irmão dele que liberte os hebreus. O irmão não deixa, o faraó, que então está reinando, e começa a perseguir Moisés. A partir do momento que Moisés não tem sucesso em convencer o faraó, seu irmão, de libertar os hebreus, Deus começa a intervir e manda diversas pragas sobre o Egito. Praga atrás de praga, atrás de praga, até que o faraó finalmente liberta desde que vá. E Moisés os conduz para fora do Egito. O faraó se arrepende e manda os soldados perseguirem os hebreus. E aí acontece a famosa cena de Moisés chegando ao Mar Vermelho e Deus abrindo o Mar Vermelho para que os hebreus passem. E depois, quando os soldados egípcios vêm, o mar se fecha em cima deles e afoga todos os soldados egípcios. Assim é o relato bíblico. Há algumas coisas complicadas, evidentemente, de se explicar, da história e da ciência explicarem. Uma das mais relevantes, das maiores complicações que nós temos sobre essa fase em específico é que a Bíblia relata que havia cerca de 600 mil homens adultos em fase de guerra que saíram do Egito junto com Moisés. Fazemos aí uma estimativa de que, se eram 600 mil homens aptos para a guerra, então deveríamos ter cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de hebreus de uma maneira geral, contando crianças, idosos, mulheres, cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de hebreus. A população do Egito era de cerca de 3, 4 milhões de pessoas, então era praticamente o mesmo número de hebreus que se tinha de egípcios. Era um número muito grande, astronômico. Então, tendo-se um número astronômico e tantos milagres sendo realizados, o que os historiadores não conseguem entender até o momento é por que isso não foi relatado em nenhum momento por escribas egípcios, por historiadores egípcios. Isso é um enigma que realmente a ciência, os historiadores estão a tentar entender. Por isso que se há tanto problema de datas e tudo mais, porque realmente não há relatos dessa época, dessa fase dos hebreus. Tá ok? Mas enfim, a Bíblia relata que isso aconteceu e os hebreus foram embora do Egito. Meio na força, mas foram embora. Coisa importante da gente notar sobre a história dos hebreus é que, em 1212, nós temos talvez a primeira menção ao povo hebreu pela história do Egito e qualquer outro povo relatando realmente a existência do povo hebreu, dos israelitas. Quando se fala ali que há um povo que foi expulso, um povo doente que foi expulso da terra do Egito, e que também houve uma sublevação, uma revolta de escravos no Egito. Será que foram os hebreus? É possível. E em 1207, mais importante ainda, é a chamada Estela de Merneptah, que foi o 13º filho de Ramsés II, aquele do qual falamos agora há pouco.
Essa hoje se entende, muitos historiadores entendem que essa realmente é a primeira menção ao povo hebreu. Conta-se que Merneptah perseguiu-os até a terra de Canaã. Se entende que os israelitas. Então hoje, muitos historiadores acreditam que essa é a primeira menção ao povo israelita fora da Bíblia. Então aqui nas telas de Merneptah. Vou colocar na descrição ali, falando um pouquinho sobre no Wikipedia para você ler sobre essas telas. Se você tiver interesse, curiosidade, gostar da história dos hebreus, dá uma conferida nas telas de Merneptah. Primeira menção ao povo hebreu na história, que não é um relato bíblico, um relato de outra fonte. Então, continuando daí, ainda pelo relato bíblico, nós temos os hebreus vagando pelo deserto. Aquelas áreas ali da Península Arábica, até o caminho, seguindo o caminho todo, até a terra de Canaã, eram desertos atrás de desertos. E eles vagaram muito tempo no deserto. Durante essa caminhada no deserto, Moisés liderando os hebreus de volta à terra prometida, Moisés sobe ao Monte Sinai, fazem uma parada, Moisés sobe ao Monte Sinai, pois se retira e receberia ali em cima leis diretamente de Deus, leis que seriam para o povo hebreu cumprir. Isso que se fala no tempo da lei, quando algum cristão evangélico fala de tempo da lei, tempo da graça, esse tempo da lei, essa lei que desceu dos céus para as mãos de Moisés. E os famosos 10 mandamentos que se colocaria ali também no meio dessas leis. Então isso foi quando Moisés recebeu as leis no Monte Sinai diretamente de Deus. 40 dias e 40 noites Moisés ficou retirado no monte. O povo hebreu que estava ali, não tinha subido junto com ele ao monte, começou a ficar preocupado que Moisés não voltava, e aí acontece a fatídica cena de Arão, o irmão de Moisés, participando de um complozinho ali, de um motinzinho, permitindo, na verdade, que se fizesse um bezerro de ouro. Eles pegaram as joias, tudo que eles tinham, as posses deles, derreteram e fizeram uma estatuazinha de um touro para adorá-lo, que era o que se fazia no Egito. Se fazia em várias regiões. O touro era adorado em várias regiões, não só no Egito como animal sagrado. Era adorado em Canaã, Moloque, o deus Moloque era um deus touro, né? O deus da Babilônia, o deus Marduk, era um deus touro, o deus de Hammurabi, né? Da época do Império Babilônico, era um deus touro. Ali na Creta, o início da história da Grécia, você tem também a importância do touro na concepção do Minotauro, né, que era meio homem, meio touro, era um símbolo sagrado também, Minotauro. Então, o touro realmente era objeto de culto em diversas civilizações antigas. E acabou acontecendo essa situação. Entende-se que era uma maneira do povo voltar a cabeça, a mentalidade, as crenças do Egito Antigo, a crença do que eles viveram ali. Então, quer dizer, perdemos o nosso chefe, porque Moisés não volta mais, vamos passar a adorar aqueles deuses que adorávamos antigamente ali no Egito, e pelo menos nos dava comidas, éramos escravos, mas tínhamos alimento. Moisés chega, depois desses 40 dias, vê essa adoração ao bezerro de ouro e fica desesperado, fica irritadíssimo. Então, eles vagam 40 anos pelo deserto para que essa geração que adorou o bezerro de ouro morra. O que a história entende disso? Que esse vagar pelo deserto, por tempo exagerado, foi para que aqueles velhos que estiveram no Egito, que cresceram no Egito, que viveram no Egito, realmente morressem e na terra de Canaã só estivesse um povo novo, com a mentalidade jovem, com a mentalidade realmente de volta do culto ao Deus Javé, ao Deus único. Quando eles estão chegando na terra prometida, Moisés morre, Deus permite ainda, segundo a Bíblia, que ele vislumbre a terra prometida, a terra para onde os hebreus vão, e ele morre, mas ele nunca entra na terra prometida. Quem conduz o povo à terra prometida é um comandante, um grande comandante chamado Josué. No século XII, você tem tropas de hebreus comandadas, lideradas por Josué, um grande chefe, invadindo a costa do Mediterrâneo, a área da Palestina, a área de Canaã, chamada Terra Prometida, que, perceba bem, desde que os hebreus saíram de lá, outros povos tomaram conta, né? É o que eu falei já no outro vídeo. Povos não têm obrigação de acreditar nas promessas de outros deuses, e eles não acreditavam. Outros povos foram ocupar aquela área e agora estavam vivendo lá. Então os hebreus realmente fizeram guerra, fizeram uma chacina, matando aqueles povos, tomando conta daquelas áreas.
que entendiam ser suas por direito divino. Depois que eles invadem, eles vão conquistando cada vez mais aquela parte ali. Há de se notar que as tribos dos hebreus eram 12 tribos. Lembra que os filhos de José passaram a criar 12 dinastias, 12 tribos de hebreus? Na Terra Prometida, começou a ter briga. Depois que eles foram conquistando pedaços cada vez maiores de terra, tribos e tribos que estavam se estabelecendo ali começaram a brigar entre si. E aí houve uma preocupação. Peraí, não pode haver briga entre tribos. E Josué, que era o grande comandante que conduziu eles à vitória ali na Terra Prometida, ele partilhou aquelas terras pelas 12 tribos. A Terra Prometida agora realmente estava dividida entre 12 tribos. Divisão, partilha de terras. Tá ok? E você tem o mapeamento daquela área como seria pelos anos a seguir. Aí nós temos, com a morte de Josué, não havia mais chefe nenhum, não houve um modelo de sucessão, não havia uma monarquia, não havia nada, tá? Eles foram simplesmente liderados à batalha, venceram a batalha, e agora como é que fica? Não há mais quem lidere. Aí nós entramos em outro período, quando os hebreus já estão de volta na Terra Prometida, um outro momento da história deles, o momento dos juízes. Vamos falar dos juízes. Então, como se falou, esses povos, essas tribos, essas 12 tribos, elas tinham uma unidade cultural, mais ou menos coesa, mas não tinha uma unidade política, eram politicamente divididos. Quando acontecia alguma ameaça externa, eles voltavam a ficar juntos. Eles tinham conselhos, eles tinham as leis para seguirem, mas eles não tinham unidade política. Havia conflitos internos entre eles, entre aquelas 12 tribos. Quando havia ameaças externas, um homem providencial tomava a frente, né? Eles entendiam que um homem enviado por Deus e realmente conduzia o povo à vitória. Foram chamados esses homens juízes, esses homens que teoricamente seriam enviados de Deus. Tá? Pela história não se entende como não se pode entender, não se entende como enviados realmente de Deus. Tá? Isso é uma coisa de crença. Se você acredita, você acredita. Se não acredita, não acredita. Mas pela história, são homens providenciais, homens que eram imponentes, que conseguiam manifestar sua vontade e conduzir multidões atrás deles. Esses homens providenciais, eles tinham geralmente o poder, tanto militar quanto o poder jurídico, judiciário da coisa. Eles legislavam, eles diziam qual lei que era certa e qual lei que era errada, e se você estava fazendo de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Eles eram os grandes governantes, se é que se pode chamar governante, nesse pequeno período de ameaças externas. Quando o povo se sentia ameaçado, um juiz aparecia. E não era um juiz que dominava todas as tribos. Às vezes algumas tribos seguiam um juiz específico, outras tribos seguiam outro juiz. Não havia nenhuma liderança definida naquele negócio ali, ok? Então no século XI você vai ter filisteus e amonitas guerreando contra as tribos dos hebreus e derrotando Efraim, Benjamim e Manassés, derrotando essas três tribos. A partir desse momento os juízes tornam o exército obrigatório. Quem fugir do serviço ao exército quando for conclamado vai ser excomungado. E foi excomungado, perdeu praticamente toda a sua vida social e política. Torna-se necessário um exército permanente, eles não têm exército permanente. Então você vai ter, em 1020, os anciãos dos clãs, das tribos, exigindo do juiz de então, chamado Samuel, que ele designe um rei para o povo. Samuel não gosta disso, ele coloca objeções a isso. Não é bom, um rei vai ter muito poder, vocês vão ter que se sujeitar ao rei. E os anciãos não ligam para o que Samuel fala e eles continuam exigindo um rei para que haja coesão, para que haja um poder estabelecido, estruturado, que não podiam só ficar sendo liderados por pessoas aleatórias que surgissem quando uma ameaça externa aparecesse. Então Samuel, contra seu próprio gosto, contra sua própria vontade, ele encontra o homem que parece ser menos sujeito a tentações, que era Saul. E com a escolha de Saul para rei, nós temos a entrada
da época da monarquia, o primeiro rei do povo hebreu, o primeiro rei do povo de Israel. Então esse povo já é um povo sedentário, ele já tem suas terras estabelecidas, suas fronteiras, seus limites contra outros povos, e agora eles querem uma unidade, um rei que governe sobre eles. Começa com Saul, depois nós teremos grandes reis, mas isso já é uma outra fase da história dos hebreus, já é a fase da monarquia, a fase dos reis hebreus, grandes reis hebreus, como Davi, Salomão, entre outros, mas vamos falar disso em um próximo vídeo. O final, o último vídeo sobre a história dos hebreus, nós vamos falar na parte 3 dessa nossa série, tá ok? Gente, espero que tenham gostado dessa nossa história dos hebreus. Agradeço muito as visualizações, agradeço o apoio, a força que vocês têm dado ao canal. Estou muito feliz com os comentários, continue sempre comentando. Curta o vídeo, compartilhe e nos ajude a crescer, tá certo, gente? Um grande abraço para você, tudo de bom, valeu!